você precisa entender uma coisa. Você precisa pegar os picos da audiência. O que é pico da audiência? Você tem que prestar atenção em uma coisa. Por exemplo, para mim, no caso no meu nicho, pode ser que seja um. Para você, pode ser que seja outro. Por exemplo, em qual momento a sua audiência está com o telefone na mão? Em qual momento, você tem que pensar o seguinte, em qual momento as pessoas estão mais no celular? Por quê? Porque se as pessoas estão mais no celular, a chance delas receberem o seu conteúdo ao vivo e interagir com você aumenta muito, tá? Então assim, eu sempre falo para vocês, postem em horários de pico. O que é horário de pico? É realmente o horário que as pessoas estão com o telefone na mão, que elas vão receber em real time, tá? Então, ó, basicamente, genericamente, na verdade, isso funciona para mim, talvez não funcione para você, eu vou explicar o porquê. Geralmente, quais são os melhores horários para você estar fazendo um post? Cara, às 9 da manhã é um bom horário. Por quê? Porque às 9 da manhã, geralmente, todo mundo já está acordado. E às 9 da manhã é aquele tempo que as pessoas elas estão indo para o trabalho, estão no metrô, estão no ônibus, ou enfim, estão tomando café. E geralmente quando você está nesses procedimentos, você está com o seu celular na mão. Então é um horário bom que as pessoas vão te ver. Um outro horário bacana para você postar é meio-dia. Por quê? Porque meio-dia as pessoas tendem a estar almoçando. E geralmente quando está almoçando você faz uma pausa no seu trabalho e é aquele momento que você provavelmente também pega o celular na mão, tá? Um outro horário bom para você estar postando também é às 6 da tarde, tá? Por quê? Porque geralmente 6 da tarde as pessoas elas tendem a estar voltando do trabalho para suas casas. E geralmente as pessoas estão no metrô, no ônibus ou então estão em casa. E é um horário que as pessoas também provavelmente estão com o telefone na mão, tá? Então, existe também mais um outro horário que é bacana você postar, que é o horário das 9 da noite. 9 da noite é a mesma coisa. As pessoas elas estão provavelmente sentadas no sofá assistindo televisão ou fazendo alguma coisa em casa. E fatalmente você vai pegar o telefone na mão. Antes de dormir, pelo menos você vai pegar o telefone na mão, isso é um fato. Então, assim, são horários que você tem que pensar o seguinte, você tem que estudar a sua audiência, você tem que estudar as pessoas que te seguem, as pessoas que gostam do seu produto, né, enfim, do que você fala. Por quê? Porque você precisa entender a rotina das pessoas. Você precisa entender, cara, os meus seguidores, eles acordam esse horário mais ou menos, eles gostam mais ou menos disso, eles fazem mais ou menos aquilo. Por quê? Porque conhecendo a sua audiência vai ficar mais fácil para você acertar até mesmo na postagem. Por que eu falo que isso geralmente funciona, esses horários, para algumas pessoas sim, para outras pessoas não? Porque, por exemplo, se você é de um nicho de academia, tá? Se você é um personal trainer ou se você tem uma academia e tem um Instagram disso, imagina só, geralmente o horário do seu público é diferente do meu. Por quê? Porque o horário das pessoas que fazem academia, geralmente as pessoas vão para academia bem cedo, umas 6 da manhã, porque elas vão antes do trabalho, e também tem pessoas que malham até 11 da noite, tá? Tem academia que não fecha. Então você precisa entender muito bem, por exemplo, cara, será que o meu nicho, as pessoas elas estão mais ativas com o telefone na mão? Que horas? Às 6 da manhã, quando tá malhando? Ou então será que é às 9, meio-dia? E cara, começa a fazer teste, tá? O Instagram mesmo, ele te dá um suporte bem legal nisso. Se você tiver uma conta comercial ou então conta criadora de conteúdo, se você for lá em Insights, vai aparecer os melhores horários para você estar fazendo os posts baseado no seu histórico, tá? Então assim, segue aquele histórico. Eu costumo dizer que se você postar, no meu caso, entre as 9 da manhã e as 9 da noite, tende a ser bom. É claro que se você postar naqueles horários específicos que eu falei, tende a ser um pouco melhor, porque você vai pegar bem o pico da audiência naquele mesmo horário, entendeu?